Shalom, shalom, a graça e paz do Senhor Jesus, a todos presentes aqui ao vivo e os que vão assistir depois pelo YouTube. Hoje eu quero trazer para vocês um devocional sobre o livro de Levíticos. Como eu sempre explico em meus vídeos, o que significa a palavra devocional. A palavra devocional é ligada à palavra de devoção, que também é ligada à palavra de devoto. Devoção ou devotar-se. No nosso caso, uma devoção para Deus, para sermos devotos de Deus. Nós precisamos entender, antes de mais nada, que a Bíblia ela foi projetada por um ser superior, que é um ser divino, e como ser divino, ele é digno de adoração. Então, sempre a palavra desse ser divino vai nos levar a adorá-lo. Então, nós temos que entender que tipo de espírito nós temos que ter ao ler a palavra. A Bíblia é um livro sagrado, não é um livro qualquer. Por ser um livro sagrado, um livro santo, nós precisamos sempre, ao pegar a palavra de Deus, nós estarmos em um espírito de oração, de forma que o Espírito Santo ele venha trazer discernimento para nós entendermos qual é a intenção dele ao passar aquela mensagem para nós. E outra estratégia que eu uso na parte devocional, a parte de eu poder aplicar na minha vida diária. Como eu pego aquele texto que foi escrito às vezes por 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, um texto escrito lá no Oriente, por um povo que eu não conheço, que é um povo judeu, um povo estranho, um povo diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, uma geografia diferente, em um período que eu não conheci. E eu trago aquela palavra para o dia de hoje, que nós estamos em 2026, que é um terceiro milênio, é o século XXI, é um período de pós-modernidade. Então, são contextos históricos muito distantes. E eu preciso pegar aquele texto bíblico e contextualizar na minha vida diária, prática. Então, quando eu busco fazer de forma devocional, é para eu trazer esse texto para minha realidade como brasileiro, como no meu caso baiano, às vezes no seu caso paulista, carioca, a não ser qual estado que você está ouvindo agora esse vídeo. Você precisa ler a Bíblia, entender primeiro como ela foi escrita no original, hebraico, grego, aramaico, entender o contexto original e depois pedir revelação do Espírito Santo como essa palavra aplica na sua vida. Porque eu sempre digo, você nunca deve ler a Bíblia. É a Bíblia que tem que te ler. Então você vai para a palavra de Deus para ser lido por ela. E ao ser lido por ela, você é transformado e restaurado à imagem e semelhança de Jesus. Então a Bíblia é viva. Eu não sei em que condição você está hoje, mas hoje Deus quer falar com você. Hoje Deus tem uma palavra para a sua realidade, para a sua necessidade. Ele tem um alimento para você. Então, baseado com essa pequena explicação sobre o que é devocional, de antemão, eu já vou dizer que o estudo que eu vou trazer hoje é um estudo devocional. Então, o estudo devocional é diferente dos outros estudos. Nos outros estudos, muitas vezes você vai pegar capítulos, versículos, seguindo a ordem cronológica, uma ordem sequencial, explicar trecho a trecho, parte a parte. No estudo devocional, você retira uma passagem do texto e vai contextualizar para aplicar em sua vida. Então, eu vou retirar trechos do livro de Levíticos agora, de forma que você possa aplicar na sua vida. Então, se preparem para uma aventura espiritual que está dada a largada. Vamos começar uma jornada aqui com Deus. Primeira coisa, quando você pega o livro de Levíticos, na primeira leitura, você vai encontrar uma leitura
de difícil acesso, de uma linguagem jurídica, de uma linguagem estranha, com termos esquisitos que você nunca ouviu falar. E dá sono, é difícil de ler. Mas é importante sempre buscar os mestres, os homens de Deus que Deus bota na terra para estar nos ensinando, nos orientando, para trazer a revelação da palavra. E hoje vocês vão ter a oportunidade de ter uma visão de Levíticos, que depois da aula de hoje, provavelmente, nunca mais vocês lerão Levíticos da mesma maneira. O que é que tem no livro de Levíticos de tão extraordinário? Muitas e muitas coisas. Em um único vídeo não dá para explicar. Mas eu quero destacar aqui um trecho importantíssimo. Muitos fazem oração. Deus, eu quero te conhecer. Senhor, fala comigo. Senhor, se revela a mim. E aí, muitas vezes, quando Deus fala, Deus se revela, Deus se mostra, você não gosta do que vê. Você tem um Deus idealizado em sua mente, muitas vezes feito por novelas da Record, muitas vezes feito por filmes de Hollywood, muitas vezes feito por fantasias, ilusões, por misticismo, por religiosidade, e você criou no seu imaginário um Deus que muitas vezes não é o verdadeiro Deus. E Deus, ele quer se revelar como ele é, e não como você acha que ele é. Então a verdade, ela tem uma característica que parece óbvia, mas não é tão óbvia. A verdade é verdadeira. A verdade não vai mentir. Por a verdade ser verdadeira e não mentir, ela não vai usar uma máscara fingindo ser uma coisa que ela não é. Então você precisa estar preparado quando você chegar diante de Deus e ele te revelar uma verdade que deixe você escandalizado, que deixe você chocado, que deixe você confrontado, porque provavelmente a verdade de Deus será totalmente diferente daquilo que você acredita no seu imaginário, o que é Deus. Então, voltando, muitos oram. Deus, fala comigo e se revela. Aí Deus pega, leia o livro de Levítico, pois ali eu estou me revelando. Ali eu mostro o meu amor, ali eu mostro minha santidade, ali eu mostro o meu caráter, ali eu mostro meus gostos, ali eu mostro minha opinião, ali eu mostro minhas vontades, ali eu mostro meus desejos, meus pensamentos. Está tudo ali no livro de Levíticos. Só que você, quando lê o livro de Levíticos, você não entende o que Deus quer dizer para você nesse livro. Observe uma coisa. Vamos lá, vamos observar o que tem no livro de Levíticos? Você vai ver no livro de Levíticos toda explicação de como é que tem que ser a organização do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos levitas, do povo, da alimentação, da organização social, da organização nacional. Vamos entender o contexto. Quem é aquele povo que Deus está falando com Levíticos? Vamos ver? Vamos lembrar? O povo era um povo escravo. Escravo aonde? No Egito. E como era o Egito? O Egito, ele era um lugar com múltiplos deuses. Tinha Deus Sol, Deus Lua, Deus Rio, Deus Rã, Deus Gado. Tinha o faraó como próprio Deus. Tinha Deus Mosca. Tinha diversos tipos de deuses com diversas formas. E eram deuses temperamentais, deuses que ficavam irados, deuses que tinham temperamentos descontrolados, desequilibrados, que ora estavam nervosos, ora estavam irritados, ora estavam assim, ora estavam assado. E para agradar esses deuses era muito difícil. E aí, o verdadeiro, que ali são deuses falsos, na verdade são demônios travestidos de deuses, nós sabemos disso. Mas na época o povo não sabia, o povo achava que era deuses, de verdade. E aí vem o verdadeiro Deus e destrona um por um em Êxodo. Cada praga ele vai humilhando
Satanás e seus demônios, com o principado e potestade e o hospital da maldade, ele vai humilhando, mostrando um por um ao povo de Israel. Eu, o grande eu sou, que se revelou a Moisés na sarça ardente, eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou quem sou. Eu sou o Deus que se revelou a teus antepassados Abraão, Isaque, Jacó, Israel. Eu sou o Deus de José. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Criador do céu e da terra. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eles são falsos deuses. E ali Deus vai destronando cada um dos falsos deuses. Nisso, o povo começa a seguir Moisés para sair do Egito. Só que nós temos que entender que nós temos aqui dois corações diferentes. Nós temos dois seres diferentes. Nós temos aqui um coração e um ser divino, um coração e um ser humano. Vamos entender a origem? Como foi a origem? No princípio, criou Deus os céus e a terra e disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança. E ali o homem e Deus eram um. O que aconteceu? Com o pecado, houve separação de Deus e do homem. Na separação de Deus e do homem, esse homem aqui, que ele foi criado imagem e semelhança de Deus, não foi só imagem e semelhança em coisas parecidas, também em natureza. Deus pegou a natureza divina dele e colocou no homem. Só que o pecado matou a natureza divina de Deus e santificou, e o homem passou a ter natureza carnal e almática. Nessa natureza carnal e almática, ele começou a se corromper, ele começou a apodrecer, ele começou a ter medo, ele começou a se esconder de Deus, ele começou a achar que Deus queria matá-lo. Na verdade, quem matou ele foi o pecado, não foi Deus. Ele começou até a matar seus irmãos. Caim, o irmão mais velho, matou Abel. Ele começou a roubar, ele começou a fazer inúmeras coisas abomináveis. Então, cada vez mais, o que aconteceu? Deus e o homem, ó, foi se afastando, ó, se afastando, ó, se afastando, ó, e cada vez mais Deus foi ficando distante do homem. Distante, diferente, santo, e cada vez mais Deus e o homem se tornaram pessoas distintas. Foram criados em imagem e semelhanças, mas se tornaram pessoas distintas. Quando Deus encontra esse povo no Egito, esse povo está todo corrompido pela escravidão. Ele está todo distorcido pela cultura egípcia. Ele está todo apodrecido pelo mundo, pela carne, pela alma. E aqui nós temos um Deus santo, perfeito, justo, verdadeiro, amoroso, compassivo, misericordioso, que quer resgatar seu filho de volta. Mas seu filho está podre, fedorento, sujo, quebrado, doente, todo destruído. E Deus precisa reconstruir esse homem. Então, primeiro, ele tirou o povo do Egito, geografia. Vamos fazer logo analogia conosco. Deus pega você no mundo, geografia. Tira você do mundo, da geografia, do Egito, ó, a geografia. Você bebia, parava de beber, geografia. Você adulterava, parava de adulterar. Você mentia, parava de mentir. Você usava droga, parou de usar droga. Isso aqui é só a primeira camada da cebola. E aí ele pega esse povo e leva para o deserto. Para que ele leva para o deserto? Para começar a tirar todas as cascas, toda a granguena, todo o câncer, toda a corrupção, todo o pecado, toda a sujeira. Então, o que é o livro de Levíticos? Limpeza, santidade, purificação, santificação, consagração, tratamento, ensino, preparação para o povo poder se voltar para Deus. Então, quando você lê o livro de Levíticos, você vai ver todos os detalhes de como Deus quer o homem de volta para ele. Deus está chamando o homem de volta para a santidade.
Deus criou o homem para ser santo, não criou o homem para ser pecador. Deus criou o homem para ser perfeito, não para ser essa coisa abominavelmente podre, que vive em guerra, que vive enganando e mentindo seu irmão, que vive no orgulho, no egoísmo e na ingratidão, que vive se prostituindo, que vive destruindo, que vive se acabando em drogas, em cachaças, se esfaqueando, se matando, se ofendendo, se... Não! Deus criou o homem para viver uma vida de amor, de família, de prosperidade, de santidade, de cura, de restauração. Então, o que é o livro de Levíticos? É reorganização da nação, do povo de Israel, que estava podre no Egito, para agora ser uma nação santa. Então, ele vai lei por lei, começando lá do santíssimo lugar, dos sacrifícios, como oferecer oferta para Deus, como fazer consagração, purificação de pecado, oferta de gratidão, oferta de sacrifício, oferta de pecado, as festas judaicas, aí bota festa, cada festa tabernáculo, festa Pentecoste, festa das cabanas, cada uma das festas Páscoa, orientando o sábado, a consagração dos sacerdotes, a roupa, a maneira de comer, a maneira de se comportar, a maneira de respeitar seu irmão, a maneira de você restituir, detalhezinho. O que é que eu vejo quando eu leio o livro de Levítico? Eu vejo um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus que cuida do povo, um Deus que ama o povo nos mínimos detalhes. Então, quando eu leio o livro de Levítico, eu estou vendo meu pai amoroso cuidando de mim. E eu sou a criança que faz cocô na fralda, xixi na fralda, que mete a mão no cocô, bota cocô na boca. Criança faz tudo isso. Mete a mão na terra, mete a mão na barata, mete a mão, bota na boca do bicho, mete o dedo na necessidade. E Deus tem que botar leis para organizar essa criança bagunçada. A criança precisa de ordem, de direção, de ensino. Eu estou vendo um pai amoroso me ensinando a andar no caminho dele. O que é o livro de Levíticos? É um pai amoroso botando limites para eu viver na santidade, mostrando para mim que eu tenho a identidade de meu pai e não do Egito. Não é para eu viver nas leis do Egito, é para eu viver nas leis de Deus. As leis de Deus é boa, santa, agradável, perfeita. Jesus cumpriu toda a lei porque a lei é boa. A lei não é ruim. Só que quando o nosso coração, éramos dois. Depois do pecado, o nosso coração ficou duro. Nós não gostamos de lei, nós não gostamos de ordem, não gostamos de organização, não gostamos de limpeza, nós gostamos de coisa podre, suja, escondida, pecaminosa. Aí Deus bota a lei, aí se torna um Deus chato. Gostoso é escondido, gostoso é aquilo proibido. E enche de gordura, um monte de comida que vai causar colesterol, diabetes, pressão alta, vai me matar. Mas isso que é gostoso, comer um monte de porcaria. Me acabar nesse mundo, pegar várias mulheres, vários homens. Pra que ser fiel à minha esposa? Pra que ser fiel ao meu marido? Pra que amar? Pra que perdoar? Tem que se vingar, dar na cara, dar murro, bater, acabar. É isso mesmo. Nosso coração tá corrompido. Aí vem um pai, reclama. Quem gosta de apanhar do pai? Por isso a gente pega Levítico e acha chato. Porque é o pai disciplinando o filho. Só que o pai disciplina aquele que ama. Então, o que é o livro de Levíticos? É Deus cuidando de mim, cuidando de você, mostrando o seu caráter santo, protetor, cuidadoso, carinhoso, amoroso, nos ensinando o quanto ele nos ama. É um livro, se você olhar com os olhos de Deus, você vai ver que é um livro extremamente necessário, importante e essencial. Muito bom esse livro. Só que a gente precisa, às vezes, de um professor nos ensinar para a gente tirar as cortinas dos olhos, as escamas dos olhos, para poder enxergar o que está escrito. Ali é o cuidado de Deus por você. Nos mínimos detalhes, Deus se importa até com o que você come. Deus se importa com sua higiene. Deus se importa com sua saúde. Deus se importa com seu casamento, com seus filhos, nos mínimos detalhes. Você vê tudo ali organizado milimetricamente. Deus preparou uma nação no deserto. Eram aproximadamente quase 10 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Imagine 10 milhões de pessoas no deserto para organizar. Tem que ter lei, tem que ter ordem, senão vira bagunça, vira caos, vira desordem e destruição. Deus precisava dar a lei. Ali a nação de Israel, pela primeira vez sendo construída. Não existia nenhum tipo de lei antes. Foi a primeira vez que Deus estabeleceu a nação de Israel. Então ele precisava criar todo o estatuto, todo o regimento, todas as suas regras. Todas as nações ao redor
filisteus, egípcios, babilônicos, caldeus, todas as nações que viram aquela organização adoraram o Deus de Israel, porque viram que era um Deus organizado, um Deus que cuida do seu povo, que era um Deus amoroso, um Deus zeloso, diferente dos deuses dele. Então, para aquele escrito daquela época, Deus foi simplesmente extraordinário. Tem leis ali tão fantásticas que até hoje são válidas, há 4.000 anos depois, por serem tão perfeitas. E nenhum homem tinha capacidade de escrever aquelas leis, mostrando que tinha um dedo de Deus por trás. É uma prova de Deus. Qualquer homem que pega um livro daquele de leis tão perfeito e vai ver o quão Deus fez tudo organizado. Não foi Moisés. Moisés não tinha capacidade de construir uma lei daquela, porque no Egito não tinha nenhum tipo de referencial de leis, nem no Egito, nem nos caldeus, nem nos babilônicos, nem na Filisteia, nem nação nenhuma tinha capacidade, nem Canaã, de ter uma lei naquele nível, naquela qualidade, com aquela robustez, com aquela perfeição. É o dedo de Deus. Você tem que ler Levítico entendendo todo o texto, o contexto, a história, a geografia, a economia, a política, a sociologia. Você tem que conhecer, entender toda a mente de Deus a escrever aquele livro. Então, a partir de hoje, quando você lê o livro de Levíticos, veja o amor de seu pai cuidando de você. Veja o amor de seu pai te orientando com princípios, de como se relacionar com o próximo, como se relacionar com ele. Nós queremos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Você não trata seu pai de qualquer maneira, você não trata um policial de qualquer maneira, você não trata um juiz de qualquer maneira. Agora o Criador do céu e da terra você quer tratar de qualquer maneira? Deus, ele é e sempre será santo, santo e santo. E essa santidade não é ruim. Essa santidade é porque o pecado que é ruim, mas nosso coração é tão podre, tão sujo, tão nojento, tão abominável, que nós achamos a santidade de Deus ruim. Porque nós gostamos do pecado. Nós gostamos do mundo. Nós gostamos da obra da carne. A obra da carne nos dá prazer. Nós amamos as coisas do diabo. É uma realidade. Ao ponto que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim tem que negar essa natureza ruim. Essa natureza ruim tem que morrer em você. Negue a si mesmo. Morra para o mundo. Morra para a carne, esmurre essa carne maldita, porque essas obras da carne estão te levando para o inferno, está lhe matando, destruindo sua vida e você não está percebendo. Esses desejos carnais é terrível. Deixa eu contar só um breve testemunho rápido para vocês terem noção, mais ou menos, de quanto a lei é boa. Existe um mandamento na lei: honrar pai e mãe. Observe que esse mandamento não diz honrar o pai bom e a mãe boa. Desonrar pai e mãe. E se o pai e a mãe for espancador, for xingador, for violento, for rejeitador, for isso, aquilo, outro, ainda tenho que amar? Sim, eu tenho que honrar esse pai e essa mãe. Porque a honra não é baseado no que ele faz. A honra é baseada no princípio do caráter de Deus na minha vida. Eu tendo o caráter de Cristo na minha vida, o caráter de Espírito na minha vida, eu vou refletir Jesus. E Jesus é amor. Jesus ama até os inimigos. Jesus ama até os maus. Se meu pai e minha mãe foi mal, eu tenho que amá-los. Eu sou cristão. Eu sou discípulo de Jesus. Comecei a frequentar a igreja com 17 anos. Comecei a ler a Bíblia com 13 anos. Mas levei 20 anos para aprender a honrar minha mãe. 20 anos. Porque no meu coração eu não aceitava a rejeição de minha mãe. Eu não aceitava os pecados de minha mãe. Eu não aceitava os maltratos de minha mãe. Quando eu aprendi que eu tenho que honrar minha mãe, independente dela, hoje minha mãe é minha amiga, hoje minha mãe me ama, eu amo ela. Hoje nós somos pessoas que se relacionamos muito bem. Mas porque eu deixei Jesus e o Espírito Santo transparecer em mim. Mas levei 20 anos para aprender a honrar minha mãe frequentando a igreja. Eu fiquei do ano 2002, quando eu me batizei na primeira vez. Vou pegar até 2022, brigando com minha mãe. De uns anos para cá, quando eu aprendi, eu lembro de um pastor que falou assim: Mateus, quem tem Jesus é você ou ela? Quem tem o Espírito Santo é você ou ela? Então quem tem que amar é você. Quem tem que honrar é você. Eu que tenho que refletir Jesus. Quando isso entrou não só na cabeça, mas no coração, na alma,
e mudou o meu caráter, e eu perdoei, tirei toda a raiz de amargura e aprendi a amar minha mãe, meu relacionamento com minha mãe foi totalmente transformado. Mas quando eu levei 20 anos frequentando a igreja, lendo a Bíblia, para aprender um único versículo. Então, esse é o nosso problema. Nós somos confrontados em Levíticos a ser parecido com Jesus. E parecer com Jesus não é fácil. Parecer com Jesus é renúncia, é sacrifício. Mas a pergunta é: eu prefiro sofrer com Jesus do que sofrer com o diabo. Eu prefiro sofrer indo para o céu, para a eternidade, com o Papai do céu, do que sofrer indo para o inferno com o diabo. Então, se é para sofrer sendo santo, é melhor do que sofrer sendo pecador. É difícil parecer com Jesus? É difícil. É mais fácil parecer com o mundo? É mais fácil. Mas se eu quero o mundo, eu não quero. Porque o mundo é fácil agora e difícil depois. Deus é difícil agora e é fácil depois. E assim eu encerro essa ministração de hoje e abro agora a oportunidade para os comentários, para as perguntas, para as dúvidas, em nome de Jesus. Com vocês agora a palavra. Vamos lá, perguntas, dúvidas, comentários. Fiquem à vontade. Pastor Charles, puxa aí, pastor, para o pessoal perder a timidez lá. Eu já estava esperando você me chamar já. Não, assim, a sua explicação sobre sermos criados à imagem de Deus e depois o distanciamento foi fantástico. Porque esse distanciamento, a gente automaticamente a gente vai cair para uma natureza ao contrário da de Deus, né? É incrível, nossa, é assim, foi muito bem explicado, e realmente a lei ela vem para isso mesmo, ela vem para nos levar de volta. Essa é a grande verdade, né? Nos conduzir ao arrependimento, nos conduzir ao arrependimento e restaurar o caráter de Deus, de Cristo em nós. Né? Uma explicação assim, ó, maravilhosa, parabéns. Amém, glória a Deus. Se não tiver perguntas, comentário, eu vou pedir para o pastor encerrar o vídeo e a gente vai encerrar por aqui. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem tem mais dúvida e pergunta, fique à vontade, por favor. Qualquer comentário, abre o microfone e fique à vontade. Ninguém? Pode encerrar o vídeo, pastor. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Foi uma bênção com vocês.